É exatamente o que vocês leram, meus caros. O Chega vai propor o fim da burca nos espaços públicos em Portugal, com multas, segundo percebi, que podem chegar até aos 4.000 euros, havendo algumas exceções, e vamos olhar para essa medida e fazer uns breves comentários, que eu acho que é uma medida digna de ser comentada, e portanto vamos ouvir esta notícia. Ora, temos 4.000 euros de multa. Chega quer proibir o uso da burca em espaços públicos, com exceções, um avião, por exemplo. O partido propõe coimas para quem não cumprir estas disposições. O Chega quer cumprir a utilização em espaços públicos de vestuário que cubra o rosto e esconda a identidade, incluindo por razões religiosas. Através de um projeto de lei que deu entrada esta quinta-feira na Assembleia da República, o Chega quer proibir a utilização de roupas destinadas a ocultar a exibição do rosto. O Chega propõe também que seja proibido forçar alguém a ocultar o rosto por motivos de género ou de religião. Uma coisa que seria interessante agora era a esquerda vir a público e dizer não, isto vai contra a liberdade individual e contra os direitos das mulheres. Isto é que eu adorava, perceber que a esquerda nos dias de hoje tem alianças completamente contraditórias e, aliás, inimagináveis há 10 anos atrás, por exemplo, que é a esquerda neste momento é uma aliada da Big Pharma a nível internacional e a esquerda também ser aliada de fundamentalismo islâmico que efetivamente retira direitos às mulheres, nomeadamente há um partido em Bruxelas, nas eleições locais, que propõe que se divida o autocarro em dois, uma parte para homens, outra para mulheres, e líderes na Europa que dizem abertamente que querem impor a lei Sharia. Eu acho que era importante para a esquerda progressista ler um bocadinho sobre o que é a lei Sharia e sobre o que propõe o fundamentalismo islâmico, nomeadamente associado a questões de direitos das mulheres. Falo de liberdade de expressão, falo de liberdade até de vestirem o que querem, que é como é o caso desta questão da burca, falo do impedimento de frequentarem o ensino superior, do impedimento de participarem politicamente, e se estão preocupados com as cotas de género dentro dos partidos de extrema-direita, vejam as cotas de género nos partidos fundamentalistas islâmicos que começam a surgir na Europa e até a dizer abertamente aquilo que querem para a sua eleição. O partido quer que esta proibição se estenda a eventos ou práticas desportivas e manifestações, mas exclui aviões, instalações diplomáticas e consulares e ainda locais de culto ou outros locais sagrados. E, portanto, eu acho que é importante que se compreenda que o espaço público de um país católico não deve estar inundado culturalmente por outras pessoas, não deve ter simbolismos de outras culturas, muitas vezes antagónicas à nossa, e, portanto, estamos no nosso país, temos a nossa identidade para preservar e nada tem a ver com a pureza do sangue, como alguma esquerda argumentou no auge do desespero político, visto que estão em vias de extinção. Tem que ver com a defesa da nossa identidade, tem que ver com a defesa das nossas tradições, da nossa cultura e de quem somos, porque é importante que se defenda a identidade, porque se não defendermos a identidade e se não defendermos o nosso país, quem é que somos verdadeiramente? É importante que esta pergunta se faça, porque há muitas pessoas que não se apercebem que determinadas coisas que têm por adquiridas são adquiridas em países que têm a nossa cultura ou que têm semelhanças culturais e que têm grandes proximidades culturais, como são países europeus. No diploma admitem-se outras exceções, nomeadamente por razões de saúde ou motivos profissionais, artísticos e de entretenimento ou publicidade, ou por motivos relacionados com a segurança ou devido a condições climáticas ou sempre que tal ocorra de disposição legal que o permita. O Chega propõe sanções para quem não cumprir estas disposições, coimas entre 200 euros e 2.000 euros em caso de negligência, valores que duplicam em caso de dolo. Para quem força alguém a esconder o rosto por ameaça, violência, constrangimento, abuso de autoridade ou abuso de poder por causa do seu sexo, o Chega quer que seja punido nos termos do artigo 154 do Código Penal relativo à ofensa à integridade física qualificada. Na exposição de motivos, o Chega assinala que o Estado português é laico e defende que não existe motivo para ser permitida a exibição de símbolos religiosos em instituições públicas
públicas, como escolas não religiosas, hospitais, transportes públicos e demais locais regidos ou pertencentes ao Estado. E, portanto, eu acho que nem sequer era só estes símbolos. Em locais públicos não temos que ter, por exemplo, a bandeira LGBT hasteada, não temos que ter a bandeira da Palestina no Castelo de São Jorge. Em locais públicos só temos que ter uma bandeira hasteada e apenas uma, que é a bandeira que nos identifica a todos, independentemente das visões ideológicas que tenham, independentemente da solidariedade que possam sentir com determinados países envolvidos em conflitos, nomeadamente no Médio Oriente. Independentemente de tudo isto, há uma bandeira que nos identifica, e essa bandeira é a bandeira portuguesa, que está aqui por trás de mim e que é a única que deve estar em espaços públicos. Não temos que andar obviamente que bandeiras locais também, quer dizer, as bandeiras locais também não têm problema nenhum. São as duas bandeiras, vamos então pôr a coisa dessa forma. As bandeiras locais e a bandeira nacional são as únicas que devem ser admitidas, que são as que identificam o povo localmente em determinado sítio e identificam o povo português como um todo no território nacional inteiro. E, portanto, bandeiras LGBT, não temos que admitir estas coisas em espaços públicos. Sou contra, acho muito bem que se retire, e não é só contra o simbolismo dessa bandeira, é também contra a loucura que vem por trás de toda a ideologia apregoada com essa bandeira, nomeadamente ensinar crianças que hoje são um homem e que amanhã podem ser uma mulher consoante o seu sentimento. Não é o caso, não há qualquer tipo de prova biológica que sustente essas declarações. A única coisa que sustenta essas declarações é uma alucinação coletiva partilhada por um conjunto de pessoas motivadas ideologicamente e que efetivamente transformam as pessoas que precisam de acompanhamento psiquiátrico em armas políticas para utilizar contra os seus adversários. Tenho toda a empatia por pessoas que precisam de acompanhamento psiquiátrico. Não tentem a generalizar essa condição psiquiátrica ao modus vivendi daquilo que é um país, daquilo que é uma localização específica, porque isso não tem que ser feito. Querem, eduquem os seus filhos como bem entendem. O Estado, as escolas têm o dever de ensinar e não de educar. A educação vem do berço e há pessoas que estão dispostas a ter filhos, mas não estão dispostas a educá-los, e eu acho que isso era o mais importante. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Apenas dizer-vos que durante este fim de semana vão ter 2 entrevistas a sair. Eu vou deixar conteúdo gravado para sair. Eu não vou estar aqui por casa durante o fim de semana, mas vou deixar conteúdo gravado para que vocês tenham efetivamente tanto uma entrevista como alguns cortes dessas mesmas entrevistas. No caso são 2, e depois segunda-feira retorna tudo à normalidade aqui no canal. Queria apenas deixar também mais um apontamento para aqueles que estão interessados em ler um bocadinho mais sobre o tema, nomeadamente a decadência política do país. Eu vou deixar um Substack do Rafael Pinto Borges, que é um amigo meu, uma pessoa de quem gosto imenso e que escreveu um artigo muito interessante no Substack. Vão ler o artigo, vão subscrever o Substack do Rafael Pinto Borges, tem o link na descrição. Fica a recomendação, que às vezes pedem-me o que é que eu ando a ler, o que é que eu sugiro de artigos. Tem aí o que eu sugiro no dia de hoje. Para a próxima posso sugerir um livro se quiserem. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.